O Alessandro perguntou aqui, o Alessandro Donizete, boa noite, Alessandro. Deixem um like, galera. Galera, deixem um like que não tem like na live. Ou então não atualizou ainda aqui. Mas todo mundo que tá no chat, deixe agora o like, por favor. Assim, Tremembé não é do pessoal famosinho, que Tremembé é a carceragem lá, o presídio dos famosos, né? Assim, eu tenho uma certa... Eu gosto muito de true crime. Veja bem, eu sou alguém que gosta mesmo de true crime. Mas eu tenho um pouquinho de preguiça dessas paradas aí, né? Não quero saber como é que fazia a Suzane von Richthofen. Eu quero que ela se foda, né? Eu não sei se o caso é esse, mas sabe, Tremembé tá onde tá aquela lá, Flor de Lis, não é? E tal, então sei lá. Elise Matsunaga. E são true crimes que eu conheço, mas eu acho que o pessoal tá capitalizando de um jeito muito bizarro, entendeu? E assim, né? Eu entendo que eu faço parte desse problema, né? Não sou só eu. E muita gente que gosta de histórias, né? Eu gosto de contadores de histórias, gente. Então, eu curto um true crime muito devido a isso também. Até porque eu não escuto só true crime. Eu escuto quem faz séries também que tem histórias envolvidas. Tipo, o pessoal lá da Rádio Novelo, por exemplo. Eu gosto de quem conta uma boa história e sabe contar uma boa história, né? Mas assim, eu acho que existe uma problemática a gente ficar fazendo essa glamorização desses criminosos, né? Isso aí só fomenta que outros também queiram ter fama, né? Infelizmente, né? E dá uma percepção, porque antigamente, eu falo isso entendendo que eu faço parte do problema disso, tá? Antigamente a gente tinha aqueles linha direta, não tem, né? Tem vários programas que tem muito policialescos, né? De perseguição policial. Isso transforma a gente em um ser muito paranoico. Eu acho assim, a sociedade vira uma sociedade de justiçamento. Que não quer justiça, quer justiçamento, entendeu? Quer poder... como é que eu posso te dizer? Olho por olho, dente por dente. Então, com o tempo, eu vou tentando também me livrar dessa... quantidade de podcast de true crime que eu escuto, mas eu escutei gente falando de coisas horrorosas e a pessoa às vezes está até algumas inscrições de podcast eu deixei de seguir, que a pessoa conta histórias tenebrosas e mete uma coisa meio engraçadalha no meio, assim, tu fala, cara, é a vida de alguém, é uma família, sei lá, tem pessoas e pessoas nesse mundo, né? Então eu não sei se eu vou assistir Tremembé não, Alessandro, mas depois tu escreve no chat aí se é boa, pro pessoal poder ir atrás, né, cara? Porque independente de eu ter um certo ranço dessas séries policiais... Eu não vi aquela do cara da moto, porque já saiu uma que até uma diretora fez isso com muitas minas e levava as minas pra um matão, tá ligado? Eu esqueci, o cara era patinador, eu esqueci mesmo, foda-se, entendeu? Mas aí saiu uma minissérie, eu também não assisti, né? E não é porque é brasileiro, né? Eu só não assisti porque pra mim já deu, né? De ficar atrás desse conteúdo. Tu acha, Marcos, true crime uma coisa criminosa? O Marcos tá fazendo trocadilho, gente. O Marcos é o cara do trocadilho, né? O Marcos, né, Marcos? Essa questão aí que você falou de dar palco, né, pra essa galera, ela funciona. A gente consegue assistir melhor uma série que... Bom, consegue assistir melhor, não. A gente não tem essa sensação quando a gente tá vendo uma série de fora. Porque a gente, assim, às vezes nem acompanhou, nem sabe as paradas, como é que foi. Vamos usar um exemplo, sei lá, uma série, essa do Dahmer. Pra galera de lá, ela deve ter esse mesmo peso que essa série da Tremembé tem pra gente. Porque é bem próximo deles, né? Sim. Os caras olham assim, deve ter gente até que tava nos lugares e tal, que são mostrados. E aí, LM? Tem essa galera. E a gente tem essa proximidade com esses personagens, essas pessoas, né? Que nem são personagens, essas pessoas dessa Tremembé. Porque a gente viu isso na televisão, a gente sabe mesmo, né, o que aconteceu. Sim. Então, eu realmente... Não, e até essa outra que você falou, nem sei qual é. Parece que a gente tá com síndrome de vira-lata, né? E tal, mas não é nem isso, gente. É que... Não, é que assim, eu gosto mesmo de acompanhar true crime e tal. Só que eu fiz essa leitura pra mim mesma porque eu acho que é importante a gente reconhecer
essas coisas na gente, entendeu? Que a gente vai ficando meio neurótico. Eu já tenho uma ansiedade bizarra, entendeu? Então eu já sou uma pessoa que me preocupa pra caramba e tal, de sair, me preocupo com meu filho e tal. E você vê muita violência, escuta muito violência. A família do motoboy morto por um motorista de Porsche em julho disse lamentar as falas sobre o caso emitidas por uma perita em um podcast. A fotógrafa pericial disse ser amiga do acusado, admitiu não seguir as regras de trânsito, reclamou da hipocrisia na cobertura do caso e ainda disse que o caso foi um acidente. Eu acho que tem o mesmo efeito que tu ficar vendo linha direta, tá ligado? Que o pessoal sempre comentou Sim. isso, né? Que faz muito mal pra sociedade. E tem países que eliminaram essa espécie de programa policialesco, cara. Que devido a isso, né? Traz essa sanha de vingança, de justiçamento, nós contra eles e saca. E é uma coisa que não sei quando é que vai arrefecer. Mas hoje em dia é muito conteúdo de true crime, cara. Muito, muito. E essa série mesmo, pra vocês verem, né? Eu mesmo achando essa série interessante de assistir. Essa daí do cara do maluco aí que saiu da Netflix aí, que eu até comentei que eles reencenam cenas de filmes do Psicose. Acho que é John Wayne Gacy, né? Não tô lembrado. Acho que é o John Wayne Gacy. Eu vejo ali que existe uma romantização daquele personagem e tal, e uma humanização. Acho que essa palavra, assim, são seres humanos, é importante isso. Mas ao mesmo tempo parece uma história dramática sobre ele, né? E tal, né? Então, e ele acabou... pra você ver como é que as coisas se retroalimentam. Ele também foi, de certa maneira, ele ficou tão famoso e tão notório que outros caras também, de certa maneira, se inspiraram nele. Né? Porque vão falar assim, eu também quero ser famoso, eu também quero ser notório. Aí isso daí gera uns tiros em Columbine, com a molecada querendo fazer sucesso, detonando todo mundo. Então, a sociedade tá meio doente, né, gente? Esse comentário aqui do LM é perfeito mesmo. É tipo fazer um museu de cera mesmo dessa gente. Mas museu de cera, na maior parte do tempo, é pra gente que fez alguma coisa que vale a pena. Não são os museus de cera de terror mesmo, mas... É verdade. É meio esquisito, né? Mesmo. É mesmo. Mas esse você vai lá que já sabe o que é. Não, e a gente, o ser humano é fascinado o ser humano, ele é fascinado... Pô, eu sou fã de terror, né? O ser humano, ele é fascinado pela morte, né? É fascinado, porque isso daí é a gente aqui vivo temendo, né? Tem muita gente que fala que gosta de escutar true crime porque pensa assim, pô, eu prefiro eu ficar atento para a possibilidade do que possa acontecer comigo. Mas ao mesmo tempo eu penso assim, que até esse raciocínio também traz paranoia, né? Porque assim, sim, a gente tem bom senso, deveria ter bom senso de evitar certas situações, né? Claro que veja bem, sim, eu não vou desmerecer vítimas, né? Mas assim, pô, tu não vai subir na moto num maluco que olhou pra ti no ônibus e falou, nossa, você é tão bonita, eu sou de agência tal, eu vou tirar fotos suas como modelo, você aceita? E tu vai subir na moto e ir pra qualquer lugar. A gente que tem que ensinar nossos filhos, né? Nossos parentes, alertar nossos pais idosos, porque hoje em dia existem várias maneiras de ter golpes, que não são nem golpes que trazem alguma espécie de violência, golpe, né, pela internet, pelo TikTok, por aí vai, entendeu? Mas assim, a gente tem que orientar essas pessoas e aprender, né? Que, sim, cara, todo dia sai um otário e um esperto, né? No TikTok tem um monte de cara. Isso é engraçado, mas a gente tem que pensar, porque nós... eu tenho 50 e tantos, né? O Alan não sei quanto é que tem, deve estar por aí também. 50 e tantos também. Também. Os idosos, que todos têm acesso a smartphone, por exemplo, gente... Eles são vítimas constantes, não somente de fake news e de acabar se fascistizando, né? Vamos pensar quantos grupos bolsonaristas que essa galera tá. Mas eles são vítimas, inclusive, de relacionamentos que não existem. Eu tava vendo, assim, que tem perfis no TikTok e tem um cara... É engraçado, gente, porque a situação é engraçada, mas existe uma tristeza envolvida nisso. Porque tinha um maluco no TikTok que ele ficava gravando vídeo só assim. Eu já devo ter te falado sobre isso, Alan. Ele ficava olhando pra câmera e falando, oi, gosto tanto de você. Posso ficar contigo? Poxa. Aperta aqui nesse botãozinho aqui embaixo, que era republicar,
tá? Pra tu ver. Aperta nesse botãozinho aqui, eu quero tanto falar contigo. Ó, aí mostra o peito assim, nossa, tô tão sozinho. As velhas, cara, surtando com isso, cara, surtando. E falava, esse cara é meu namorado. E aí a neta falava pra avó, falava assim, às vezes até bisavó, falava, não, vó, esse cara ele só tá querendo só like, só engajamento. Esse botão que ele tá mandando a senhora apertar é pra republicar o vídeo dele. Ah, não fala assim no meu namorado. Então a gente fala sobre o excesso de telas que a gente tem na vida, que a gente está excessivamente conectado, mas os idosos estão muito mais e ninguém fala sobre isso, sabe? Porque o pessoal acha isso engraçado, entendeu? Só que eles são vítimas de golpe. Eu tava escutando, ó, lá vou eu com linha direta, rapidinho. Que vocês veem como eu gosto do True Crime, hein? Tem um podcast que é muito bom, tá? Do Linha Direta. E eu escutei um deles, eu reescutei, né? Pra tu ver, eu gosto tanto que eu reescutei. Que os caras estavam sofrendo golpe, são homens, tá? Estavam sofrendo esse golpe. É bom vocês escutarem, prestem muita. O que acontecia, o que os caras faziam ou estão fazendo. O camarada tá lá, normalmente coroa, né? O pessoal caça essa espécie de perfil, né? Homem solitário, coroa, viúvo. Ou então só aquele cara meio que tá lá atrás de hot, né? Coisas hot, vamos colocar assim, né? Pra não falar palavras aqui, né? E aí começa uma moça a interagir com o cara, normalmente até no Facebook, gente, porque essas plataformas, o pessoal fala que não usa, mas são as mais acessadas do Brasil, tá? Vocês podem não usar Facebook, mas muita gente usa, tá? Aí vai lá, manda lá uma mensagem, pô, tudo bem contigo, pô, eu te achei muito simpático, uma moça linda, bonita, novinha, vai. E tu quer ver coroa ficar doida com moça novinha, né? Aí vai ficando a conversa mais quente com o tempo, porque é um golpe. Os caras não vão fazer isso de um dia, tipo assim, imediato, é um golpe. Começa a envolver, trocar conversas e tal. A mina começa a mandar umas fotos meio calientes, né? O cara também começa a mandar. Quando o cara manda a foto, vamos colocar assim, ele sem a parte de baixo da roupa, por exemplo, né? Aí entra uma pessoa que aí já é o golpista, se fazendo pelo pai da mina. Pô, o que você tá fazendo aí com a minha filha? Minha filha tem 13 anos. Aí o cara começa a ficar desesperado, né? Aí começa a chamar o cara de Pedro, né, e tal. E aí entra a mãe. E o golpe vai aumentando, porque aí eles começam a pedir dinheiro, falando que vão falar pra todo mundo. Aí fala assim, ela ficou mal porque agora a gente teve que internar ela numa clínica. E por aí vai. E eles fazem isso daí com caras que não são ricos não, tá? É com um camarada ali que, sei lá, o cara é um pedreiro, um coroa, um aposentado. Teve casos que, infelizmente, gente que não aguentou e acabou se auto-eliminando. Então, é um golpe que é uma parada comum. A polícia tava desbaratando um golpe que era uma galera. Sim. Os caras faziam vídeo, não era nem... Ia pro vídeo. O cara fingindo que era uma delegacia de polícia. O cara tinha um cenário, entendeu? Falando que nem um delegado, que tem certo momento que tem um delegado que eles colocam na história, que é falso, que é alguém da quadrilha deles, falando assim ó, vou ter que acionar aqui a PM, só que dá pra fazer um esquema com o senhor, tá ligado? Meu, é inacreditável, vocês têm que escutar esse podcast do Linha Direta, e que eu tava vendo lá, eu acho que é o golpe dos nudes, o nome do golpe. Eu falei, meu Deus do céu. E isso não vai ter fim. E aí, Isaac Mazak? Olha o Isaac aí. E o que vai terminar com esse tipo de golpe, o que vai diminuir esse tipo de golpe, provavelmente também vai ferrar com o outro resto da internet. Para regularizar esse tipo de coisa ser coibida, também vai ferrar com um monte de outras coisas que não tem nada a ver, mas vão entrar no meio. O uso de inteligência artificial por essa galera aí vai ser... Não, na Coreia do Sul, Alan, meu brother, você não tem noção. Isso daqui, aqui não é muito, não fazem isso. Na Coreia do Sul é um problema na regional mesmo, no país. Que os caras, porque a sociedade é muito machista e misógina, né? Os caras fazem montagens mesmo com inteligência artificial, com vídeo, com foto de todas as mulheres que eles querem, ficam trocando entre si. Normalmente pessoas jovens, mas nem sempre pessoas jovens. E gente que fica com a imagem, Alan, manchada. Mulheres que não têm a menor relação com aquilo, que tem a sua imagem numa montagem.
absurda. Então, na verdade, aqui, com certeza também já rola isso daí, mas não no nível que tá lá. O que eu acho que coibiria, primeiramente, porque assim, claramente você precisa que as próprias redes sociais, elas tenham como é que eu posso dizer? Elas sejam regularizadas, que cada um de nós tenha seu CPF. Eu acho isso muito importante. Pra tu ter rede social, tem que estar o teu CPF ali incluído, sabe por quê? Isso vai fazer com o camarada que gosta de fazer discurso de ódio, ameaça e blá, ele não faça isso, porque o CPF dele tá lá, cara. Entendeu? Reconhecimento facial, que nem tipo fintech, banco digital. Sabe por quê? Porque tu não vai poder fazer o que você quer. Ah, mas aí, e os meus torrentão... Bicho, é outra coisa. Pra frequentar a rede social, interação social, tem que ter um CPF. Tem que ter um CPF. Por outro lado, o banco de dados que esses caras teriam... Já tem. Seria... mas tá imagina ligado, tá com um documento. Vazado, tudo vazado. Imagina a gente tendo que colocar um documento e um reconhecimento facial. Os caras têm a nossa vida na palma da mão. A verdade é que o que eu faço? Eu saio dessas porcarias. Foram vazados. O pessoal, às vezes, quando sai essa notícia que fica todo mundo em pânico, vazaram milhares de dados de contas do Google, veja se a sua conta foi vazada. Todas as contas já foram vazadas. Todos os RGs e CPF vocês possam imaginar, porque os bancos de dados são vendidos e tem troca entre bandidos que usa banco de dados. Existe isso daí. A gente tem essa inocência. A minha única felicidade em relação a isso é que se o cara tentar comprar, seja lá o que for com o meu CPF, ele tá fudido. Entendeu? Que eu vou perguntar pra ele como é que ele conseguiu e me ensinar como é que ele compra, porque, porra, tô falida. Mas assim, é uma parada, essa questão da violência, especificamente de golpes e tal, tem que ter uma maneira de coibir isso daí e tem que ter a ver com a rede social. Tem que ser a própria rede social que seja responsabilizada, porque tá muito fácil, né? Que nem o Twitter. O Twitter hoje em dia, com esse débil mental, com perdão na palavra que é muito ruim, mas desculpem, que é o Elon Musk, lá é uma passarela de discursos nazi e de violência que chega a ser impressionante. E fora as vezes que eu já te falei, da galera publicando foto de nudez, cara. Eu não entro na rede isso social. Sempre teve. Eu tô ligada, mas caiu na minha timeline e já era, tá? Caiu na minha, eu denuncio, eu bloqueio a pessoa. Eu não tô ali pra ver o seu corpo nu. Por mais gostoso que você seja. Parece uma música, né? Pra ver seu corpo nu. Não. Eu tô ali pra outras coisas, pra trocar ideia, falar de cinema, de repente compartilhar um podcast, conteúdo legal. Eu acho que tem plataformas e plataformas pras coisas. Vai pra uma plataforma pra adulto, entendeu? Mas aí a pessoa não, ela quer chamar o pessoal pra plataforma dela de adulto, indo pro Twitter ou pro Blue Sky, que eu já vi vários caras, e tem muito homem, vou falar pra vocês, é mais homem que mulher, tá? Que fica nessa daí, se exibindo, saca? Eu bloqueio, denuncio. Como o Blue Sky é uma rede relativamente nova, e os caras estão realmente diz que funciona a denúncia, eu denuncio. Eu falo assim, não, vai tomar no cu, saca? Vai pra outro espaço, pra outro ambiente, né? O Twitter, ele nunca teve nenhuma espécie de censura contra conteúdo 18+. O Twitter nunca teve. Sempre foi aberto. A mesma conta que você segue a Disney o feed que aparece as postagens da Disney, aparece as postagens da Brasileirinhas. É o mesmo feed. Não tem filtro. Assim, não tem. Isso me afasta totalmente da direto. rede. E não é nem porque eu seja pudica, nem nada. É porque existem lugares e lugares, gente. As pessoas entendem isso, ou não tem como elas ficarem, fazendo isso na rede. Porque se não tivesse rede apropriada, entendeu? Você tá lá numa rede que tem... Tipo assim, o certo é todo mundo maior de idade nas redes sociais. Mas a gente sabe que não, que isso acontece. Mas mesmo assim... muita gente jovem que tá lá e tal. Isso é bem nocivo. Eu não gosto mesmo, não. E não mas mesmo assim é muito chato você... Não, é muito chato você tá procurando... Por exemplo, você tá rolando o feed, você tá com seu X aberto. Aí você tá rolando o feed, sei lá, você tá mostrando, aconteceu, olha que parada aqui louca aconteceu em tal lugar, com seu telefone na mão assim, mostrando, sei lá, pra sua mãe. E do nada, Doneida
Porra. Do Um nada, maluco do pelado nadão. no seu feed. Demais, pô. Eu entendo que a gente acaba consumindo, às vezes, coisas que não tem nada a ver, né? E tal. É por isso que eu tenho essas séries conforto. Aí, às vezes, fico assistindo, sei lá, todas as temporadas de Law and Order. Ó, detalhe, eu já assisto Law and Order, né? Que, bem ou mal, são séries de crime, né? Então, eu tenho um fascínio pela questão. Ali são bem light, né? Bom, tira um episódio do outro, é que eu é bem assisto light. Law and Order SVU, né? Então tem uns crimes tenebrosos ali no meio. Eu amo a Mariska Hargitay, eu sou mó fã dela, mó fã dessa atriz, sabe? E tal. Aquelas séries são divertidas. Alguns, tipo CSI era, tinha uma cena ou outra que era mais complicada, mas a maioria era bem light mesmo, era um mistério, na verdade. Morria alguém e o mistério era descobrir quem matou o cara. E como? No caso do CSI, era mais como. Do CSI, cara, era rapidão, né? Parecia essa série CSI dava a impressão que era tudo rápido. O cara já fazia exame de DNA, pegada, e tava lá o Grison Grisalho, pegava um porco, né? Tinha uma hora que o cara era entomologista, né? E tinha uma hora que ele pegava um porco, assim, que ia testar as paradas no porco. Eu falava, caraca, o bagulho. Eu falava, meu Deus. Meu Deus. Eu gostava muito daquela era o Nova York, né? Que era com o Gary Sinise. Então, que foi logo depois do 11 de setembro. Aquela eu gostava. A gente tinha os apelidos, né? Era o Grison Grisalho, o Mike Terninho, que era o de Nova York, e o Horácio Boquinha, que era o acho que era Flórida, né? CSI Miami. Era Miami. Miami a gente ficava chamando apelido. Tinha o Grison Grisalho, o Mike Terninho e o Horácio Boquinha.